O quarto estava em silêncio, mas não era um silêncio comum. Era aquele tipo de silêncio que pesa, que parece carregar algo no ar, como se houvesse uma tensão invisível ocupando cada canto. Você já esteve em um lugar assim. Tudo aparentemente normal, mas por dentro, algo não se encaixa. A luz está acesa, o ambiente está organizado, as pessoas ao redor estão falando, vivendo, seguindo suas rotinas. E ainda assim, existe uma sensação estranha que você não consegue explicar. Não é medo, não é ansiedade, é percepção. É como se por um instante seus olhos não estivessem vendo tudo o que realmente está ali. E é exatamente aqui que começa uma das experiências mais profundas da vida espiritual. O momento em que Deus começa a abrir seus olhos além do natural. Não de forma mística ou confusa, mas de forma progressiva, silenciosa e extremamente real. Porque discernimento não é algo que você aprende apenas ouvindo, é algo que você começa a viver. E quando isso começa, você nunca mais enxerga a vida da mesma forma. Talvez você já tenha sentido isso sem saber nomear. Aquela sensação de que algo não está certo, mesmo quando tudo parece certo. Aquela percepção de que certas decisões carregam consequências que ninguém mais está enxergando. Aquela inquietação que surge antes mesmo de algo acontecer, como se dentro de você já existisse uma resposta que sua mente ainda não alcançou. Isso não é exagero, isso não é imaginação. Isso é o início de uma visão espiritual sendo despertada. Mas aqui está o ponto que muda tudo. Deus não abre os olhos de alguém de uma vez só. Ele revela em camadas. Porque enxergar além exige preparo interno. Não é apenas sobre ver, é sobre sustentar o que se vê. E muitas pessoas pedem discernimento sem entender o peso que isso carrega. Porque quando seus olhos se abrem, você começa a perceber intenções, ambientes, influências. E isso pode ser desconfortável no começo. Pode até parecer confuso, mas é necessário. Existe uma transição acontecendo aqui, e talvez você esteja exatamente no meio dela. Uma transição entre viver no automático e viver com percepção. Entre reagir ao que acontece e discernir antes que aconteça. E isso muda completamente a forma como você se posiciona na vida, porque você deixa de ser alguém que apenas vive e passa a ser alguém que entende o que está por trás do que vive. E isso não acontece por acaso. Deus não entrega discernimento como um presente aleatório. Ele ativa isso em pessoas que Ele quer posicionar. Pessoas que precisam enxergar além, porque têm um papel além. E talvez você nunca tenha pensado assim. Talvez sempre tenha visto suas percepções como algo comum, até incômodo. Mas e se, na verdade, isso for um sinal de que algo maior já começou dentro de você? Existe um momento específico em que essa mudança começa a se tornar mais clara. Você começa a perceber que não consegue mais ignorar certas coisas. Antes, você passava por situações sem refletir muito. Agora, você sente. Antes, você aceitava ambientes sem questionar. Agora, algo dentro de você trava. Antes, você seguia conselhos sem filtrar. Agora, você avalia, discerne, pondera. Isso pode até te afastar de algumas pessoas, de alguns lugares, de alguns hábitos, mas não é perda, é alinhamento. Porque discernimento não é apenas sobre evitar o mal, é sobre reconhecer o que não é de Deus, mesmo quando parece bom. E esse é um dos níveis mais avançados dessa experiência. Porque o erro mais perigoso não é o que parece errado, é o que parece certo, mas não está alinhado. E quando Deus começa a abrir seus olhos, Ele te protege exatamente disso. A Bíblia revela essa verdade de forma poderosa em 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente.
Isso significa que existe um tipo de entendimento que não vem da lógica, não vem da experiência, não vem da inteligência. Vem do Espírito. E quando isso começa a operar em você, sua forma de ver o mundo muda. Mas aqui entra um ponto que poucos entendem. Discernimento não é apenas uma capacidade, é uma responsabilidade. Porque quanto mais você enxerga, mais você precisa se posicionar. Você não pode mais fingir que não sabe. Você não pode mais aceitar o que antes aceitava. Você não pode mais viver no mesmo nível de consciência. E isso pode gerar um certo peso, mas também gera direção. E talvez, nesse exato momento, você esteja começando a conectar tudo isso. Talvez esteja lembrando de situações recentes em que sentiu algo diferente, em que percebeu algo antes dos outros, em que tomou uma decisão baseada em algo que não sabia explicar. E agora começa a entender que aquilo não foi coincidência, foi resposta, foi direção, foi Deus começando a abrir seus olhos. Mas ainda existe algo mais profundo que precisa ser revelado, porque discernimento não começa apenas na percepção externa, ele começa dentro. Antes de você discernir ambientes, pessoas ou situações, Deus começa te ensinando a discernir a si mesmo. Suas intenções, suas motivações, seus pensamentos. E esse processo é ainda mais intenso porque exige verdade. E é exatamente aqui que muita gente trava, porque ver o mundo com clareza é confortável, mas ver a si mesmo com clareza exige coragem. E Deus não pula essa etapa, porque alguém que não discerne a si mesmo não consegue discernir corretamente o que está fora. E enquanto isso vai se aprofundando, algo começa a acontecer. Você se torna mais consciente, mais atento, mais sensível e, ao mesmo tempo, mais firme. Porque discernimento não te deixa perdido, ele te posiciona. Ele te dá direção, mesmo quando o caminho não está claro para os outros. E isso é só o começo. Porque existe um ponto em que esse discernimento deixa de ser apenas percepção e começa a se tornar estratégia espiritual. Um nível onde você não apenas enxerga, mas entende o que fazer com o que enxerga. E é exatamente isso que vamos começar a revelar a partir de agora. Porque o que vem a seguir não é apenas sobre ver, é sobre saber agir no invisível antes que o visível aconteça. E existe algo que precisa ficar gravado dentro de você a partir de agora. Algo simples, direto e profundamente verdadeiro. Deus abriu meus olhos e eu não vou mais ignorar. Se isso ressoa dentro de você, escreve isso nos comentários, porque quando você declara, você fortalece aquilo que já foi ativado dentro de você. Existe uma diferença silenciosa, mas decisiva, entre enxergar e saber o que fazer com aquilo que se enxerga. E é exatamente nesse ponto que muitas pessoas se perdem, porque começam a perceber mais, sentir mais, discernir mais, mas não sabem como responder a isso. É como alguém que recebe uma visão no meio da escuridão, mas ainda não aprendeu a caminhar com segurança nesse novo nível de clareza. E é por isso que o discernimento, quando começa a amadurecer, não se limita à percepção, ele evolui para a direção. E esse é o segundo estágio dessa jornada. Quando Deus não apenas abre seus olhos, mas começa a te ensinar a se mover com base no que você vê. Porque perceber sem agir corretamente pode gerar confusão, ansiedade e até decisões precipitadas. Talvez você já tenha sentido isso. Você percebe algo estranho em uma situação, sente que algo não está alinhado, mas não sabe se deve confrontar, se deve se afastar, se deve esperar. E esse conflito interno começa a te desgastar. Isso acontece porque o discernimento ainda está sendo formado. Deus está te mostrando, mas também está te treinando. E esse treinamento exige tempo, exige prática, exige sensibilidade, mas acima de tudo, exige dependência. E aqui está uma chave profunda. Discernimento verdadeiro não gera impulsividade, gera precisão.
Quando vem de Deus, Ele não te empurra para agir no calor da emoção. Ele te posiciona com clareza no momento certo. E isso muda completamente a forma como você reage à vida. Porque você deixa de ser alguém que responde automaticamente às situações e passa a ser alguém que se move com intenção, com direção, com consciência espiritual. Talvez você já tenha vivido momentos em que sentiu vontade de agir imediatamente, falar algo, tomar uma decisão, cortar uma situação, mas algo dentro de você te pediu para esperar. E naquele momento você não entendeu. Parecia estranho não agir. Parecia até errado ficar em silêncio. Mas depois, com o tempo, você percebeu que aquela pausa foi proteção. Que se tivesse agido antes, teria causado mais dano do que solução. Isso não foi coincidência. Isso foi direção. Porque discernimento também envolve tempo. Não é apenas sobre o que fazer, mas sobre quando fazer. E esse quando é o que separa decisões impulsivas de decisões espiritualmente alinhadas. Deus não trabalha apenas com ações corretas. Ele trabalha com momentos certos. E quando Ele começa a desenvolver discernimento em você, Ele começa a ajustar o seu tempo interno, a sua pressa, a sua necessidade de resolver tudo imediatamente. Isso pode ser desafiador porque vai contra a lógica natural. O mundo ensina a reagir rápido, a decidir rápido, a responder rápido. Mas o Espírito ensina a esperar, a observar, a entender antes de agir. E essa diferença muda tudo. Porque muitas batalhas não são vencidas pela força da ação, mas pela sabedoria da espera. Existe uma maturidade sendo construída aqui. E talvez você esteja no meio dela. Você já não reage como antes, já não toma decisões da mesma forma, já não se envolve com a mesma facilidade. E isso pode até fazer você parecer mais distante, mais seletivo, mais reservado. Mas, na verdade, você está mais consciente. E consciência espiritual sempre gera posicionamento. A Bíblia revela um princípio poderoso sobre isso em Eclesiastes 8:5. O coração do sábio conhece o tempo e o modo. Perceba, não é apenas sobre saber o que fazer, mas saber como e quando fazer. E isso é discernimento em ação. Isso é quando aquilo que começou como percepção se transforma em estratégia espiritual. E aqui começa algo ainda mais profundo. Quando você aprende a agir com base no discernimento, você começa a evitar batalhas desnecessárias. Você deixa de entrar em conflitos que não são seus. Deixa de gastar energia com situações que não vão gerar fruto. Deixa de insistir em caminhos que não foram preparados para você. E isso não é fuga, é sabedoria. Porque nem toda porta aberta é direção e nem toda dificuldade é oposição. Algumas são apenas distrações. E talvez essa seja uma das maiores proteções que o discernimento oferece. Ele te livra de perder tempo. Ele te livra de se desgastar com o que não faz parte do seu propósito. Ele te livra de se envolver com pessoas, ambientes e decisões que no futuro trariam consequências que hoje você ainda não consegue ver completamente. Mas ao mesmo tempo ele também te conduz para aquilo que é certo. Porque discernimento não é apenas evitar o errado, é reconhecer o certo. E isso exige sensibilidade. Porque muitas vezes o caminho certo não é o mais fácil, não é o mais confortável, não é o mais óbvio, mas algo dentro de você confirma, algo dentro de você traz paz, mesmo que não haja garantia externa. E essa paz é um dos sinais mais fortes de direção espiritual. Não uma paz superficial, baseada em circunstâncias, mas uma paz interna que permanece mesmo diante de incertezas. E quando você aprende a reconhecer essa paz, você começa a se mover com mais segurança, mesmo sem ter todas as respostas. E talvez nesse ponto você esteja começando a perceber algo importante. Você não está perdido, você está sendo guiado, só que de uma forma diferente do que você esperava. Não com sinais claros o tempo todo, não com respostas imediatas,
mas com uma condução interna que exige atenção, sensibilidade e confiança. Isso nos leva a algo ainda mais profundo, algo que poucas pessoas alcançam. Chega um momento em que o discernimento deixa de ser apenas uma ferramenta pessoal e começa a se tornar um instrumento para outras vidas. Você não apenas discerne para si, você começa a perceber para ajudar, para orientar, para interceder. E isso muda completamente o peso e o propósito do que você está vivendo. Porque agora não é só sobre você. E o que vem a seguir revela exatamente isso. O momento em que Deus começa a usar o seu discernimento para impactar outras pessoas de forma direta, precisa e muitas vezes invisível, mas profundamente transformadora. Chega um momento em que aquilo que Deus começou dentro de você deixa de ser apenas uma experiência pessoal e passa a tocar outras vidas, muitas vezes de forma silenciosa, quase imperceptível, mas extremamente precisa. E esse é o terceiro estágio do discernimento, quando você não apenas percebe por si mesmo, mas começa a carregar percepções que envolvem outras pessoas, outras situações, outros cenários, e de repente você se vê sentindo coisas que não são suas, entendendo dores que não foram vividas por você, sendo movido a agir de formas que, humanamente, não fariam sentido. Isso não é confusão emocional, isso é ativação espiritual. Talvez você já tenha passado por isso e não soube interpretar. Aquela vontade repentina de orar por alguém específico, sem motivo aparente. Aquela sensação de que precisava enviar uma mensagem, fazer uma ligação, falar algo, e depois descobrir que aquela pessoa estava passando exatamente por algo que você não sabia. Ou até momentos em que você entrou em um ambiente e imediatamente percebeu uma tensão, uma tristeza, uma carga que não foi dita em palavras, mas que estava ali, evidente para você. Isso não é coincidência. Isso é Deus começando a te usar como instrumento de percepção. E aqui está o ponto que muda tudo. Quando o discernimento atinge esse nível, ele deixa de ser apenas proteção e passa a ser missão. Porque agora, você não discerne apenas para evitar erros, mas para gerar impacto. Você começa a ser resposta para situações que ninguém mais está enxergando. Você começa a carregar uma responsabilidade que não foi pedida verbalmente, mas que foi confiada espiritualmente. Mas isso também exige maturidade, porque nem tudo que você percebe deve ser exposto, e nem tudo que você sente deve ser falado. Esse é um dos maiores testes nesse nível. Saber quando agir, como agir e, principalmente, quando silenciar. Porque discernimento sem sabedoria pode ferir, pode gerar conflito, pode afastar. Mas discernimento alinhado com o Espírito gera transformação sem ruído, gera direção sem imposição, gera impacto sem necessidade de reconhecimento. E talvez você já tenha sentido esse conflito interno. Você percebe algo, entende algo, mas fica em dúvida se deve falar ou não. E essa dúvida não é fraqueza, é ajuste. Deus está te ensinando a não agir por impulso espiritual, mas por direção espiritual. Porque existe uma diferença entre perceber algo e ser enviado para agir sobre aquilo. E essa diferença precisa ser respeitada. Existe uma sensibilidade sendo refinada dentro de você, e isso muda a forma como você se relaciona com as pessoas. Você começa a ouvir além das palavras, a observar além das atitudes, a sentir além do que é visível, e isso te torna mais cuidadoso, mais atento, mais intencional, porque você entende que cada pessoa carrega uma realidade interna que nem sempre é revelada externamente. E é exatamente por isso que Deus desenvolve esse tipo de discernimento em pessoas específicas, porque Ele precisa de instrumentos que consigam enxergar o que não é dito, perceber o que não é mostrado, entender o que não é explicado.
Pessoas que possam agir com sensibilidade, com compaixão, com precisão. E talvez você nunca tenha se visto assim, mas isso já está acontecendo. A Bíblia revela esse tipo de atuação de forma muito clara em 1 Coríntios 12:7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Ou seja, aquilo que Deus te dá não é apenas para você, é para ser útil, para servir, para alcançar outros. E o discernimento entra exatamente nesse lugar. Ele te posiciona como alguém que pode ser usado para trazer luz onde há confusão, direção onde há dúvida, paz onde há inquietação. Mas aqui entra um detalhe extremamente importante. Quanto mais você é usado nesse nível, mais você precisa se proteger espiritualmente. Porque sentir mais também significa estar mais exposto. E se você não aprende a filtrar, a se resguardar, a voltar para a presença de Deus com frequência, você pode acabar absorvendo cargas que não são suas. E isso pode gerar desgaste, cansaço, até confusão emocional. Por isso, esse nível de discernimento exige intimidade constante. Não é algo que você ativa sozinho, é algo que você sustenta em conexão. Porque é na presença que você limpa o que absorveu, que você alinha o que sentiu, que você confirma o que percebeu. E sem esse retorno constante, aquilo que deveria ser instrumento pode se tornar peso. E talvez, enquanto você ouve isso, algo esteja fazendo muito sentido agora. Talvez você esteja entendendo por que se sente mais sensível do que antes, por que certas situações te afetam mais profundamente, por que você percebe coisas que outras pessoas simplesmente ignoram. E isso que antes parecia estranho, agora começa a ganhar propósito. Você não está exagerando. Você não está confuso, você está sendo ajustado. E esse ajuste não é para te sobrecarregar, é para te posicionar. Porque existe um nível ainda mais profundo que está sendo preparado. Um nível onde o discernimento não será apenas percepção, nem apenas impacto, mas autoridade espiritual. Um nível onde você não apenas entende o que está acontecendo, mas começa a interferir espiritualmente naquilo que discerne. Onde sua oração carrega peso, onde sua palavra carrega direção, onde sua presença começa a alterar ambientes. E isso não é automático, isso é construído, e você está no meio dessa construção. Existe um nível de vida espiritual onde as coisas deixam de ser apenas percebidas e começam a ser confrontadas. Um nível onde você não apenas sente o ambiente, não apenas entende o que está acontecendo, mas começa a carregar autoridade para interferir naquilo que antes apenas observava. E é exatamente aqui que o discernimento atinge sua expressão mais profunda, quando ele se transforma em posicionamento espiritual ativo. Não mais uma percepção silenciosa, não mais uma sensibilidade interna, mas uma resposta consciente, alinhada e carregada de poder. E talvez isso ainda soe distante para você, mas a verdade é que esse processo já começou, porque ninguém chega a esse nível de uma vez. Ele é construído. Cada etapa anterior foi um preparo. Cada momento de inquietação, cada percepção inexplicável, cada decisão guiada por algo interno, tudo isso estava formando uma base, e agora essa base começa a sustentar algo maior. Você começa a perceber que sua oração já não é mais a mesma. Antes era algo mais genérico, mais automático, mais superficial. Agora, há momentos em que você sente exatamente pelo que precisa orar. Você não apenas fala, você direciona. Você não apenas pede, você intercede com consciência. E muitas vezes você sente que algo muda. Não porque você viu imediatamente, mas porque houve uma convicção interna de que algo foi alinhado. Isso é autoridade começando a se manifestar. E autoridade espiritual não tem a ver com volume de voz, com aparência, com posição. Tem a ver com alinhamento. Quando você discerne corretamente e se posiciona de forma correta,
Algo acontece no invisível, porque o mundo espiritual responde ao alinhamento, não à intenção vazia. E talvez você já tenha vivido momentos em que, ao orar, sentiu um peso sair, uma paz entrar, uma direção se estabelecer, mesmo sem evidência externa imediata. Isso não foi emoção, isso foi resposta. Mas aqui entra um ponto que exige maturidade. Autoridade espiritual não é para controle, é para serviço. Deus não te dá discernimento e posicionamento para você se sentir superior, mas para você ser útil. E quanto mais você entende isso, mais Ele confia. Porque o maior risco de quem começa a perceber e influenciar espiritualmente é cair na ilusão de que isso vem de si mesmo. Mas não vem, nunca veio e nunca virá. Tudo é fluxo, tudo é conexão, tudo é dependência. E é por isso que quanto mais você cresce nesse nível, mais você precisa permanecer sensível, humilde e alinhado. Porque o mesmo discernimento que te mostra o externo também precisa continuar te ajustando internamente. Caso contrário, você começa a ver muito fora e perde a clareza dentro. Existe uma responsabilidade nesse nível que poucos estão dispostos a carregar. Porque agora, você não pode mais ignorar o que percebe. Você não pode mais se omitir quando sente direção. Você não pode mais viver no automático. Existe uma consciência ativa dentro de você que te chama para se posicionar. Seja em oração, seja em atitude, seja em silêncio estratégico. E talvez esse seja o ponto mais desafiador de todos. Entender que você não é mais apenas alguém que está aprendendo. Você já está sendo usado. E isso muda tudo. Porque agora não é mais sobre esperar um momento especial, uma oportunidade específica, uma confirmação externa. Agora é sobre viver atento. Sobre reconhecer que em qualquer momento, em qualquer situação, Deus pode te usar. Em uma conversa simples, em um conselho aparentemente comum, em uma oração silenciosa que ninguém ouviu, mas que mudou algo que ninguém viu. Existe um versículo que revela essa autoridade de forma direta em Lucas 10:19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e autoridade sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Isso não é simbólico apenas, é espiritual. Existe uma autoridade liberada para aqueles que estão alinhados, e discernimento é uma das chaves que ativam esse acesso. Mas não se engane, essa autoridade não elimina desafios. Ela não remove batalhas. Ela não cria uma vida sem oposição. Pelo contrário, ela te coloca em um nível onde você passa a entender melhor as batalhas que antes nem percebia. E isso pode ser intenso, porque agora você vê mais, sente mais, entende mais, mas também está mais preparado. E é aqui que tudo se conecta com algo extremamente importante. Você não recebeu discernimento para viver com medo. Você recebeu discernimento para viver com direção, para não ser manipulado por ambientes, para não ser conduzido por emoções instáveis, para não ser influenciado por aquilo que não vem de Deus. Você recebeu isso para viver com clareza. E essa clareza te posiciona nas decisões, te posiciona nos relacionamentos, te posiciona nas escolhas que ninguém vê, te posiciona até nos momentos de silêncio, onde você decide não reagir, não se envolver, não se expor, porque entende que nem toda batalha precisa ser lutada, e nem toda verdade precisa ser dita naquele momento. E talvez agora você esteja começando a perceber algo que antes parecia distante. Você mudou. Sua forma de pensar mudou. Sua forma de sentir mudou. Sua forma de reagir mudou. E isso não aconteceu de um dia para o outro. Foi construído, foi desenvolvido, foi conduzido. E não foi à toa. Porque Deus não abre os olhos de alguém sem propósito. Ele não ativa discernimento sem direção. Ele não desenvolve percepção sem intenção de uso. E se você chegou até aqui, se você está vivendo isso,
Então existe algo muito claro que você precisa aceitar de uma vez por todas. Você não está mais no mesmo nível de antes. Isso exige resposta. Não uma resposta emocional, não uma empolgação momentânea, mas um posicionamento consciente, uma decisão de continuar, de se aprofundar, de não ignorar mais o que você já percebeu, de não voltar para o nível de inconsciência que você já ultrapassou. Porque voltar seria mais fácil, mas não seria mais possível. E agora, com tudo isso revelado, existe apenas uma pergunta que permanece, não como dúvida, mas como convite. Você vai viver como alguém que enxerga ou vai continuar fingindo que não vê? Porque a partir de agora, você já sabe. E quem sabe, não pode mais viver como antes.